Muito boa noite a todos. Quero dar boas-vindas aos nossos colegas e amigos de todo o Brasil que estão logados conosco nesse encontro. Especialmente agradecer ao meu amigo André e à sua sócia Andressa, que estarão conosco, que estão falando direto do Rio de Janeiro. Uma felicidade muito grande para nós conduzirmos mais um encontro dessa natureza, que é nada mais do que cumprir a nossa missão, que é transformar a gente para produzir riquezas. Esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. E esse ano para nós é um ano muito especial, porque é o ano 25 e uma grande virada na nossa vida. Em 1990, por conta de um convite que eu recebi, eu tomei a decisão de deixar de ser um homem financeiro, deixar de cuidar de muito dinheiro para cuidar de outro recurso extraordinário que é a gente. Obviamente que eu não perdi a minha cabeça de financeiro, mas a cada dia eu acredito mais nas pessoas e na capacidade das pessoas em transformar, em produzir resultados extraordinários. A nossa programação, ela prevê uma apresentação rápida. Nós vamos falar um pouco para vocês no que a gente acredita. Isso nós vamos tomar por volta de uns 10 minutos. Em seguida, o André D'Ameto e a Andressa vão entrar para tratar do tema central da nossa conversa, que é como desenvolver talentos através de experiências extraordinárias, né, inesquecíveis. E aí a gente quer fazer um grande bate-bola com vocês e queremos que todos possam contribuir ao final, de forma que a gente possa transformar esses próximos 50 minutos em algo extraordinário para as nossas vidas. Aqui no ILGC, esse ano é o 17º ano de vida do nosso negócio e a gente essencialmente tem a função de transformar as pessoas para produzir riqueza, para construir grandes projetos e deixar legados. A gente trabalha essencialmente em 3 grandes eixos. A gente trabalha no eixo da consultoria empresarial convencional, como ela é entendida hoje no mercado, com alguns produtos muito específicos. A gente tem um eixo também de educação continuada, e esse evento está inserido nesse nosso eixo de educação continuada. E a gente tem um terceiro eixo, que é o eixo dos negócios estratégicos, onde nós temos construído ao longo do tempo diversas alianças, sempre com o propósito básico de transformar a gente para que essas pessoas possam ser vencedoras e possam construir resultados cada dia mais desafiadores, né? Eu quero discutir um pouco com vocês e falar rapidamente no que a gente acredita, no que nós acreditamos, né? Então, nós acreditamos que, a despeito de um cenário de bastante instabilidade que nós estamos vivendo hoje, e a despeito de termos ou de recebermos todos os dias um grande volume de informações negativas, também existem coisas boas, não só apenas as coisas ruins. Então, enquanto a gente recebe a informação de que o PIB deve cair 1%, de que o desemprego está crescendo, por outro lado também existem empresas investindo, existem negócios sendo criados. Então, a nossa atitude e a nossa recomendação, sobretudo nesse momento, mas parte da nossa vida, é acreditar que nós podemos transformar esse momento, podemos transformar esse quadro que nós temos diante de nós e ter atitudes de olhar as coisas boas que estão ao nosso lado. Se nós pararmos para identificar ou para buscar, nós vamos encontrar grandes oportunidades. E a despeito, portanto,
de um cenário bastante instável, existem oportunidades expressivas que estão acontecendo no dia a dia da nossa dinâmica de negócios, né? Eu sou nordestino e com muita satisfação eu tenho acompanhado as pessoas que estão sendo transformadas lá no Pernambuco, gente que era da roça, do campo, montando automóveis, veículos para serem vendidos em todo o mercado brasileiro. Isso me dá satisfação, mas, acima de tudo, a segurança de que nós podemos fazer mais e podemos fazer diferente, na medida em que as nossas atitudes caminharem para uma visão positiva e construtiva. Então, nós acreditamos que, a despeito das grandes dificuldades, existem grandes oportunidades que podem e devem ser aproveitadas. E nós acreditamos que a única coisa impossível é aquilo que não foi tentado realizar. Então, nós somos capazes de fazer coisas extraordinárias e transformações magníficas. Depende das nossas atitudes. Nós também acreditamos que, para ter sucesso, é preciso sonhar acordado. E eu aprendi que sonhar acordado é ter a capacidade de olhar sempre para frente, de sonhar, mas trabalhar forte no dia a dia para materializar esses sonhos. Não basta apenas ficarmos olhando para o céu, olhando para o futuro, olhando para as coisas. Temos que ter sonhos grandiosos, desafiadores, mas ao mesmo tempo trabalhar de forma sistemática, de forma construtiva, para transformar esses sonhos em realidades. E, portanto, acreditamos que as nossas atitudes devam ser eminentemente construtivas. Na medida em que a gente trabalhar nessa perspectiva, nós vamos fazer grandes transformações. Nós também acreditamos que o diferencial das pessoas hoje é a sua capacidade de análise crítica. Gente que tem capacidade de análise crítica, gente que para pensar no que está acontecendo, gente que recebe o volume de informações que nós recebemos hoje e tem a capacidade de parar e identificar o que é positivo e o que não é positivo, faz diferença. E são essas pessoas que fazem a diferença do Brasil hoje. E são essas pessoas que carregam o Brasil hoje. E são essas pessoas que têm sucesso no dia a dia dos seus negócios. Nós também acreditamos que as pessoas devam ser confiáveis. E ser confiável é um atributo, sobretudo, ligado a que a gente tenha coerência entre o nosso discurso e os nossos atos. Aquele que tem um conjunto de ações do dia a dia coerente com os discursos, passa a ser confiável. E ser confiável também é ter a ousadia de assumir desafios e metas e trabalhar forte para entregar essas metas. E, finalmente, nós também acreditamos que o diferencial das pessoas é trabalhar de forma racional e estruturada. Quem age dessa maneira faz diferença. Nós acreditamos que todos os movimentos que existem nas organizações impactam no resultado final da organização. Então, as ineficiências, sejam da área comercial ou de áreas comerciais, sejam de áreas produtivas, sejam de áreas de apoio, impactam diretamente no resultado das organizações. E que este momento é um momento de termos os olhos muito fitos nesta realidade e procurarmos eliminar, procurarmos tirar tudo aquilo que não traz valor, que não agrega valor no que nós fazemos no dia a dia. E isso vale para a nossa realidade no trabalho e vale também para a nossa realidade pessoal. Ser lucrativo, ser superavitário, ser gerador de riqueza faz uma grande diferença, porque isso nos dá segurança, nos dá condições de continuar
trabalhando e buscando avançar a cada dia naquilo que nós fazemos. Seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações fora do trabalho, seja nas nossas relações familiares. Quaisquer que sejam elas, nós temos que ter sempre essa capacidade de entender que nós devemos ser gerador de riqueza. E gerador de riqueza, e gerar riqueza, é você permitir com que aquilo que você faz e entrega tenha um valor percebido e pago superior ao custo de fazer. Essa é uma grande transformação, essa minha cabeça financeira me traz essa visão clara e me faz transmitir a todas as pessoas que interagem e se relacionam conosco essa visão. Nós precisamos ser gerador de riqueza, construtores de riqueza. Eu gosto dessas figuras, dessas duas figuras que vocês estão olhando aí, porque nós acreditamos primeiro que em qualquer circunstância, aqui vocês têm dois mundos. O mundo da esquerda é o mundo da 24 horas de Le Mans. E o mundo da direita é a primeira corrida de Fórmula 1 desse ano. Se você olhar as duas figuras, você pode extrair grandes referências e experiências. O primeiro é de que cada um desses corredores, seja o corredor de resistência, seja o corredor de tempo mais curto, tem uma meta. Então alguém entra aqui para ter a meta de ser o primeiro. E tem alguém que entra aqui para ter uma meta de ficar entre os 10. Tem alguém que entra numa corrida para ter uma meta de não ser o último. Não importa, neste momento, qual seja a sua meta. O que importa é que você precisa ter meta. E ter meta para ser alcançada. E uma vez alcançada a meta, você vem com uma nova meta desafiadora. Então, se você perceber, numa corrida de automóvel, tem escuderias que querem ficar entre os 5 primeiros. Quando eles conseguem ficar entre os 5 primeiros, a próxima meta vai ser o pódio. E o pódio é primeiro, segundo e terceiro. Aí você vai no pódio para terceiro, você já estabelece uma meta para ser o primeiro, para ser o campeão. Então, não importa qual seja, mas você precisa, na sua vida, sempre ter metas claras, com objetivos claros, com tempo certo e com valor a ser alcançado. Essa figura, eu gosto dessa figura porque ela me ajuda também a pensar numa outra situação, que é a situação de que em alguns momentos você tem que acelerar e em outros momentos você tem que frear. Essa é a dinâmica da vida. E onde é que a gente tem que frear? Onde é que a gente tem que eliminar? Onde é que a gente tem que tirar o risco? Temos que eliminar e tirar o risco e frear para desperdício, para sobreposição de trabalho, para perdas. E onde é que a gente tem que acelerar? A gente tem que acelerar para melhorar a qualidade de venda, para melhorar relacionamento com o cliente, para atender o cliente, ou atender as pessoas, o seu cliente, seja qual for o seu negócio, atender o seu cliente sempre da melhor maneira possível. Entender o seu cliente como seu patrão. Nós acreditamos que isso é possível. E nós temos vivenciado muitas pessoas que trabalham com essa perspectiva. Essa é uma foto emblemática que saiu recentemente. Me disseram até que saiu na televisão, mas ela me traz uma leitura muito interessante, porque o fotógrafo que fez essa foto, ele foi num parque em Londres, e ele percebeu que uma doninha grudou no pássaro. E aí o fotógrafo depois ele disse que o pássaro foi ao chão e se livrou da doninha. Nós acreditamos e praticamos que nós precisamos tirar os pesos que nós carregamos no dia a dia. Muitas vezes a gente carrega peso, coisa do passado, que nos atrapalha
que impacta no nosso desempenho. Então, na nossa crença, nós temos que estar leves para produzir, para trabalhar de forma produtiva, de forma integrada, para se relacionar com as pessoas de forma produtiva, de forma integrada, tirando todo o peso que está nas nossas costas. Já falamos um pouco sobre a questão da capacidade de análise crítica, e na nossa experiência, as pessoas que têm a capacidade de integrar essas três variáveis e usando a sua capacidade de análise crítica, produzem resultados extraordinários. E, finalmente, nós acreditamos que as pessoas são o grande diferencial da sociedade. Podemos ter tecnologia mais avançada, e é importante termos isso, e precisamos ter isso. Mas as pessoas é que fazem a diferença. Essa foto, essa figura, ela é tradicionalmente uma figura completa. E a gente tirou uma das partes da figura para mostrar que sempre é possível você se incorporar ou você entrar na roda. Entrar na roda para ser diferenciado. Entrar na roda para ser produtivo. Entrar na roda para ser transformador. E foi exatamente com esse propósito que a gente trouxe o André. O André é um grande amigo, já trabalhamos juntos há muito tempo, uma experiência e uma sensibilidade extraordinária para compartilhar conosco esse tema que, a nosso ver, é extremamente atual. Como desenvolver talentos. E como fazer isso de forma que perenize na vida das pessoas. Como fazer isso de forma criativa. Como fazer isso através de experiências que se perenizam na vida das pessoas. Então, meu amigo André, seja bem-vindo ao time. Muito obrigado pela sua disposição. Andressa, seja bem-vinda também. E aí, a bola está com vocês. Vamos ouvi-los. E aí, ao final, a gente volta para um novo bate-papo com a participação de todos que estão logados. Muito obrigado, Raimundo. Aqui é o André falando. Boa noite, pessoal. Estou aqui com a Andressa Cabral, minha sócia. Olá, gente. Boa noite. Prazer, obrigada pelo espaço. Então, é uma honra também, Raimundo, estar aqui novamente com você. A gente já se conhece, vai fazer aí 11 anos, né? O tempo voa. E comecei no engenheiro de produção, trabalhando com o Falcone. E nesses 11 anos eu pude me desenvolver em muitas ferramentas que eu chamo de soft, né? E hoje um grande propósito é integrar o hard e o soft na gestão. Eu acredito que é nesse encontro que a gente inova. E hoje eu sou sócio da editoria. A Andressa, ela é sócia dos nossos jogos de negócio comigo. E a gente veio trazer para vocês essa experiência. O nome, né, do conceito desses nossos jogos é novo. E a gente vai explicar para vocês o porquê desse nome. Mas, para começar, né, para a gente esquentar, eu queria fazer um convite para todos que estão participando aqui hoje do nosso encontro. Então, eu queria que todos refletissem um pouco quem foi o principal mestre ou a principal mestre na vida de vocês e o que essa pessoa ensinou. Então, vamos parar 30 segundos e lembrar quem que marcou a gente. Pode ter sido um professor, um familiar, um amigo, um cônjuge. Vamos sentir o que a gente aprendeu com essa pessoa. 30 segundos. Então, esse tipo de pergunta é interessante que dificilmente a gente demora muito, né? Sempre vem alguém
nem sempre professor da escola tradicionalmente, mas muitas vezes pode vir, né? A gente reclama muito da escola, da maneira como a educação está, e realmente a educação precisa avançar bastante, mas todos tiveram um professor que fez a diferença na nossa vida. E esse é o grande objetivo do Novo, né, dos nossos jogos de negócio, é criar experiências reais de aprendizado, onde essa retenção, né, o engajamento do talento seja uma consequência natural, porque ela não vai ser apenas racional, mas também vai passar muito pelo sensorial, pela emoção. Eu tenho certeza que muitos de vocês, ao lembrar de alguém, veio alguma emoção, veio um legado que vocês trazem até hoje na vida pessoal e profissional. Então, bem-vindos, vamos investir no intangível, e o nosso objetivo agora é explicar para vocês como fazer isso. Então, a gente tem aqui, primeiro, a explicação do nome Novo, né? Primeiro, o ovo. Por que ovo? Ovo é uma palavra muito rica de significados, né? A gente tem o ovo da fecundação, o ovo da biologia, a gente tem o ovo de Colombo, a gente tem o pisar em ovos, que é o ir com cuidado. Então, para a gente, eu e a Andressa, a gente quis muito remeter a essa marca do que é o início, o que é a possibilidade. E se fala muito na criatividade do fora da caixa, né? A gente acredita muito na metáfora do fora da casca. Existe muita casca hoje em dia, né? A gente tem muitas defesas, o mundo, né, com as mídias, a gente se torna muito agressivo e quando a gente sai dessa casca vem muita coisa. Vem sim algumas fraquezas, mas é onde vem o nosso principal talento. E o nosso objetivo é esse, é encontrar o que tem de mais essencial. Né? Toda a nossa se remete muito a quem a gente era na infância. Então eu sempre falo isso. Relembre quem você era quando você era criança. Essa origem é uma grande dica para você. Mas por que novo? Né? Por que o N? O N, ele primeiro tem o significado do novo, da inovação. Esse é o nosso objetivo, é gerar valor novo. E o Raimundo é muito feliz quando ele diz que pessoas é fonte, sim, de vantagem competitiva, é investimento. Né? É uma pena a gente ainda ouvir termos como recursos humanos ou custo de pessoal, quando a gente percebe que no mercado financeiro hoje que está tão limitado, né, em termos de rendimentos, de ações, pesquisas provam que se você investe R$1 em ações, né, de gestão de pessoas, você pode ter um ganho de até 10 vezes. Isso dificilmente você vai encontrar no mercado financeiro. Então, num cenário de crise, investir em gestão de talentos pode ser, sim, também fazer gestão financeira, porque você vai ter vários ganhos e a gente vai mostrar alguns casos relacionados a isso. E N remete muito a norte, a nós, né? A gente acredita muito na cocriação, tem o N de número, né? Para a gente tudo precisa ser mostrado o impacto, né? Aí é a minha experiência como gestor, o Raimundo, meu professor, ele sabe, né? A gente pensa muito em meta, em PDCA, então não existe ação de gestão e gestão de pessoas também que não passe por planejar, executar e medir esse impacto. Né? Então é muito importante que para a gente fazer uma gestão de pessoas que engaje, principalmente os acionistas, ela também passe pelo engajamento e geração de valor novo desse investimento. E aqui a gente tem o nosso propósito, gerar e medir valor nos negócios através de pessoas. Então a gente tem aí a Andressa, que é a nossa sócia e também anfitriã em alguns jogos. Eu não sei se vocês reparam, mas essa imagem ela é muito rica. Ela tem pessoas, né, são supervisores de uma mineradora e eles estão aí fazendo um team building conosco. Geralmente team building é uma ação onde você põe um grupo, tem o PowerPoint. Às vezes, turmas de mineradores, a gente colocou o pessoal para fazer o próprio almoço. Então, assim, além do alinhamento conceitual, teve toda uma parte deles experimentarem ingredientes, colocarem a mão na massa, e nesse momento a Andressa está apresentando para eles o açúcar explosivo. Então, vejam como até quem não está recebendo açúcar está de olho fechado. E isso tem muito a ver com a pergunta que eu fiz para vocês, né? Que professor marcou a vida de vocês? Com certeza, quando eles experimentarem uma sensação de explosão, eles podem remeter a esse aprendizado que eles tiveram no nosso jogo de negócio. Isso é uma maneira de você reter o aprendizado. Você sai da teoria, você vai também para o campo da sensação. E aí a gente está falando de gente como investimento. Né? Então, só alguns dados. É muito importante que fique claro, gente, que investir em gestão de talentos é tão importante quanto você investir em tecnologia, em maquinário. E a gente pensa muito facilmente em investir milhões
né, numa tecnologia, uma máquina importada, mas aí quando você vai investir em gestão de talentos, você pensa assim, vou contratar uma consultoria ligar também. São empresas, inclusive, importam muito facilmente investimento de treinamento, de comunicação. Então, assim, lá na frente vai gerar resultado. Então, impactar você contratar e estruturar muitas vezes uma área de gestão de talentos no negócio, mas só o objetivo um ganho maior. E aí a gente tem alguns indicadores que mostram esse ganho. Então você tem, por exemplo, otimização de custo de recrutamento, você tem queda nas taxas de absenteísmo, queda nas taxas de vacância, menor tempo do preenchimento de vagas, né? Então, assim, isso é muito comum. Aqui no Rio, eu trabalho como consultor em algumas empresas e a gente tem, em paralelo, pessoas reclamando de desemprego e, em paralelo, mais de 60% de empresas com vagas abertas há mais de 6 meses. E a gente pergunta, quem fecha essa conta? E é justamente isso. A questão não é a quantidade de profissionais disponíveis, mas que pessoas são essas, né? Então, se você tem uma empresa que investiu em gestão de talentos, entendendo que não é só uma atividade, mas um processo que começa com atração, com aplicação, desenvolvimento de gente, você cria uma marca empregadora e mais facilmente os talentos do mercado vão querer trabalhar na sua empresa. E isso vai impactar em engajamento, né? Engajamento é mais que satisfação, porque quando você fala em satisfação é você olhar para o passado. Eu sou satisfeito com uma relação, mas não necessariamente você quer continuar naquela relação. Isso é muito comum até na nossa vida pessoal, né? Muitos de nós podemos estar satisfeitos com as nossas relações afetivas, mas a gente se pergunta, a gente ainda quer ficar com essa pessoa? Se a gente respondeu sim, é porque sim, a gente está engajado. Mas o que acontece? Nem todas as pessoas que respondem a sua pesquisa de clima e dizem que gostam da sua empresa, elas querem continuar. E as pesquisas mostram que o lucro está muito mais relacionado a engajamento do que a satisfação. Então, acaba que só medir a satisfação não é algo que vai impactar o lucro. E como a gente está chamando de pessoas como investimento, é muito importante a gente ter em mente esse conceito do engajamento. Tá? Então, essas aqui são algumas métricas e agora eu vou trazer alguns números para vocês. Então, como vocês podem ver, começar até pela última linha, né? 144% das empresas que investiram em gestão de talentos, em projetos, né, em programas estruturados, elas estão a identificar que tipo de talento ela precisa. Parece assim, bobo, né, você falar isso, mas tem empresa que contrata treinamento ou recruta pessoas sem ter clara a estratégia, qual a descrição do cargo. Então, você fazer um projeto de gestão de pessoas, você já tem esse primeiro ganho inicial qualitativo de saber o que você precisa. Muita empresa não sabe que não sabe, acha que sabe para onde quer ir, mas não sabe qual o seu propósito, o seu norte. Então, esse é um primeiro ganho. E aí, com isso, essa empresa fica mais preparada para alocar o talento, ela consegue recrutar mais fácil, aumenta as vendas e, no final, o que a gente percebe? A gente investir em gestão de talentos pode aumentar, sim, seu lucro e sua receita. Então, uma conta básica, né? Se você é uma empresa que tem um lucro de 1 milhão por ano, um projeto de gestão de talentos bem feito pode, sim, trazer um retorno de 270 mil, né? 27% no ano. Investir 100 mil reais na sua gestão de talentos está gerando um retorno de 270, ou seja, isso que a gente chama de ROI, de Return on Investment. Então, é muito importante para nós, né, que lidamos com gestão de pessoas, quando for apresentar para os clientes o valor da nossa proposta, não é vendê-la como um custo, mas sim como um investimento que vai gerar um retorno. E isso é fazer gestão. Muitos profissionais de RH eles reclamam que a empresa não investe em gestão de pessoas, mas elas mesmas também não investiram primeiro em negocializar o seu discurso. Então, o objetivo é que a gente tenha um gestor de RH que entenda assim de números. E esse é um dos principais diferenciais que a gente quer trazer para o novo. E esses números, gente, são números coletados em casos reais e pesquisas. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar também por e-mail. Outro valor do engajamento, gente, aí a gente chega mais perto dos nossos jogos de negócio, né? Ainda tem empresa que quer desenvolver executivo dando palestra, gente. E eu e a Andressa, a gente tem uma frase, né, que é
o PowerPoint está quase morto. Eu não vou dizer que ele morreu porque ele ainda é muito útil. Vocês mesmos estão aqui comigo vendo uma palestra em PowerPoint. Mas eu digo para vocês, se vocês fecharem o notebook e voltarem para o dia a dia sem aplicar nada do que a gente está falando, a chance de daqui a um mês vocês reterem alguma coisa é muito baixa. E aí tem pesquisas que dizem que a retenção de um conteúdo numa palestra é de só 5%. E aí você pode ir aumentando, né, o protagonismo da sua audiência, colocando eles para estudar algum caso, participar de treinamentos com audiovisual, demonstração, né? A gente tem muito aí o on-the-job training. E aí, para onde que a gente percebe que é o maior ganho no desenvolvimento? É quando você coloca o seu funcionário, a sua audiência, né, para ensinar. É até uma brincadeira, mas eu diria que hoje é que as pessoas que mais estão aprendendo sobre isso tudo ainda somos eu, Andressa e o Raimundo, porque a gente está aqui ensinando sobre isso. E essa é até um convite que eu faço para vocês. Se vocês puderem pegar essa apresentação e replicarem nas empresas de vocês, falarem com pessoas sobre isso, é aí que você vai saber que você sabe. Se você só está recebendo passivamente, isso não desenvolve tanto a sua criatividade. Então, o grande diferencial do jogo de negócio é você trazer aquele que está para aprender para, em algum momento, também ensinar. Todos temos algo para aprender e para ensinar. E é em cima desse número que a gente criou o nosso jogo de negócios. E aí vamos apresentar para vocês agora algumas estatísticas. Tá? Então, como é que a gente está? Primeira coisa, a gente tem uma valorização cada vez maior da cultura de bem-estar e experiências. A gente tem muita informação, né, gente? Todo mundo hoje tem um Facebook, e-mails, e o que a gente lembra? Quem que foi o grande professor que vocês lembraram na minha pergunta inicial? Foi quem trouxe um momento, não necessariamente quem trouxe um livro, uma fórmula, mas quem criou uma experiência. Então, a gente acredita cada vez mais em treinamentos que não sejam só teóricos, mas que sejam, acima de tudo, para sensoriais. Trazemos aqui Paulo Freire, né, um grande mestre também, e ele traz aquilo que a gente falou antes, né, ninguém sabe tudo ou ignora tudo. Todo mundo tem algo para aprender e para ensinar. E quando o professor ele traz essa abordagem de que ele está ali também para aprender com aquele que está sentado para ouvir, isso gera uma empatia muito grande e engaja. Então a audiência ela se sente muito respeitada. E a Andressa está aqui, ela pode corroborar muito, né, Andressa? Com todos com quem a gente visitou. A gente já deu treinamentos em mineradoras, em empresas de cinema, em hotéis, em restaurantes, e assim, todo mundo tem algo para ensinar. E o mais legal é que às vezes a empresa de mineração ensina algo que depois a gente aplica no restaurante. Então, essa multidisciplinaridade ela é muito rica. Então, esse é um convite que eu faço para vocês também. Abram espaço para que as pessoas contem suas histórias. Isso é muito rico. Outro aprendizado que a gente tem é esse papel não como o que ensina, mas o que facilita. E isso serve também para a aprendizagem de crianças, né? Pais, melhores educadores, se eles entenderem que os seus filhos eles têm muito para ensinar, e eu não sou pai, a Andressa é mãe, ela pode dizer, mas é surpreendente a velocidade com a qual as crianças estão trazendo conhecimentos, falando ainda da sustentabilidade, consciência. As minhas amigas, né, que são, mas elas falam, eu aprendo mais sobre sustentabilidade com os meus filhos que vêm da escola do que, de repente, num livro ou num telejornal. Então, ouvir as crianças e ser um facilitador em vez de um professor ditatorial, isso é muito rico também. Interfaces, né, gente? Não dá mais para a gente fugir disso. Olha onde a gente está aqui conversando, eu no Rio, muita gente em São Paulo, em vários lugares. Pode ter alguém agora no Japão. E a gente está aí. Fugir do tecnológico é besteira. Eu sou professor de MBA também, e os jovens eles gostam muito quando eu... Aí todo mundo arregala o olho e eu falo, só tirem o som para não incomodar o colega. Porque o celular, ele hoje é fonte de dados, ele pode Google, você pode ter um grupo de WhatsApp da turma. Então, você descartar essa possibilidade é você perder força no seu treinamento. Então, a gente inclui muito a possibilidade de, nos jogos, eles acessarem mídias o tempo inteiro, compartilhar fotos, gerar esse conceito de experiência mesmo. E esse treinamento ele pode acontecer em qualquer lugar. Eu não sei onde vocês estão agora, mas eu e a Andressa, a gente está em um dos nossos clientes, que é um hotel aqui no Rio. Eu não sei se vocês puderam ver, a gente está num espaço até verde, aberto, de repente deve ter algum barulho de carro, assim, é o que a gente chama de nômade urbano. Esse treinamento ele não precisa mais dentro de sala de aula. É bom até que ele seja na vida real, na rua. Então,
Se você puder sair daquele formato do hotel, daquele requinte, aquela coisa que afasta o teu treinando da realidade dele, por que não trazer esse treinando para um mundo lúdico, para uma experiência onde ele vai estar vendo algo que ele não está mais acostumado. Fazer treinamento em hotel, eu e a Andressa, a gente evita ao máximo. A gente só faz realmente o cliente que quer muito por questões logísticas, mas, por exemplo, a gente fez recentemente um team building para mineradores e a gente fez isso num espaço verde, onde eles, na cozinha, né? Então, assim, imagina você fazer um treinamento na cozinha, colocando eles para trabalhar. Então, foi um espaço totalmente nômade e por que não urbano. E aí, tendências, né, gente? A gente está vendo cada vez mais as empresas precisando investir em liderança e solução de problemas, pela questão de que as pessoas não estão preparadas ainda nas suas escolas a serem líderes, né? O Brasil ele ainda é um lugar que tem uma cultura muito paternalista, as pessoas não são tão proativas, existe o gap ainda da meritocracia. As empresas que quiserem ter um foco em gestão com resultados, sim, vão precisar desenvolver liderança e solução de problemas. E esses são dois conteúdos muito práticos para a gente aplicar jogos de negócio. E a comunicação também, né? Porque se vocês pararem para pensar, comunicação ela é chave para diversos problemas que a gente possa criar e ela é porta para a maior parte das soluções. Então, o André falou aqui um pouco da coisa do nosso olhar sobre a experiência e do valor que a gente dá para o lúdico, né? Quanto a gente aprende, por exemplo, com os nossos filhos, foi o que você falou, e eu quero pensar para mostrar o quanto a gente enriquece um treinamento, dando valor exatamente para esse espírito lúdico, essa criança que tinha dentro da gente e que a gente resgata. Então, a partir do momento que a gente tem a criança solta, a gente tem a máscara que cai, e aí a gente começa a explorar um outro universo, porque a gente pega aquela pessoa no íntimo dela, da forma mais honesta, da forma mais crua, porque se você implanta um jogo de negócios em vez de um simples treinamento, um jogo tem objetivo, um jogo tem meta. E eu pego até o gancho que o Raimundo usou lá no começo. Não importa se a meta da pessoa seja atingir o ponto mais alto, mas é importante que ela tenha objetivos. E o jogo de negócios a gente utiliza exatamente para trazer essa competitividade saudável para dentro do ambiente e com o caráter lúdico da coisa, essa pegada do edutainment, a gente consegue que essa pessoa se livre daquelas amarras que eventualmente ela teria numa entrevista, né? É muito perfeccionista. Então, a gente precisa entender melhor quais são os nossos defeitos para a gente crescer mais, para a gente conseguir revelar as qualidades. Então, juntando esse tripé, né, da ludicidade com a comunicação, porque através do jogo a gente vai cada vez mais colocando a importância da comunicação, porque você precisa atingir um objetivo. O que a gente cria com isso? A gente cria um carimbo da experiência. Então, essa característica que a gente traz de retroalimentar o ensino, o ensinamento, a transferência do conhecimento, a gente chega como facilitador, quem está do outro lado passa para o nosso lado rapidamente e a gente senta no banquinho também para ouvir. Isso traz uma valorização pessoal para cada um que está sendo submetido àquele treinamento. A experiência fica muito mais rica com isso e isso cria uma memória afetiva que traz um carimbo e reforça a nossa marca, reforça a marca da empresa. A gente faz questão de, durante o jogo de negócios, mostrar que é importante uma personalidade, sim, aguerrida, porque tem objetivos a serem alcançados, mas o conceito do grupo, o conceito do time e a valorização da própria empresa, do investimento no conhecimento. Então, no final de tudo, a gente volta para o início da questão, que é a pessoa como instrumento da mudança. E aí eu lembro das falas iniciais do Raimundo, onde ele deixa muito claro que gestão ela é feita em cima de sonho e estrutura, né? E agora a gente vai mostrar como é que a gente equilibra esses dois polos
nos nossos jogos de negócio. E aí a gente tem a imagem do cérebro, né, com seus hemisférios. Então, a gente usa muito esse termo prático e criativo. Um jogo que é prático demais, mas não faz nada diferente, ou que é muito cheio de novidade, mas que não é aplicável no dia a dia, ele não é um jogo bem resolvido. Então, essa é uma pergunta que eu e a Andressa a gente se faz sempre. Está prático e criativo? E, para isso, a gente tem um checklist, né, que a gente costuma seguir. Então, o primeiro ponto para ser prático é a gente perguntar que conteúdos são esses, né? Que é aquele primeiro ponto lá do 144%. Que estratégia a empresa está tendo? Qual o problema? Então, é um diagnóstico. Então, a gente não sai fazendo jogos porque a empresa falou, você tem um jogo aí de prateleira, de gestão do tempo. Não, a gente primeiro vai conversar para entender se é realmente aquilo que a empresa precisa. E aí, quando a gente tiver claro que conteúdos são esses, a gente vai fazer uma fase de criação, né? Uma co-criatividade de desenhar dinâmicas lúdicas integrando profissionais de economia criativa. Então, imagine que é possível ensinar gestão de projetos com chefe de cozinha, inovação com o profissional de fotografia e a questão da criatividade, por exemplo, com a improvisação do teatro. Agora, mais recentemente, a gente vai fazer um jogo em um restaurante onde a gente vai desenvolver a qualidade do atendimento dos funcionários através de esquetes teatrais. Então, tem toda uma parte inicial de conceitos, mas depois eles vão para o jogo com esses profissionais da expertise criativa. Além das competências que a empresa, competências e valores que a empresa queira desenvolver. Então, o cliente, ele identifica também muito do que ele quer trabalhar ali, e aí a gente costura isso, a gente fala que é um serviço de alfaiataria mesmo, porque a gente vai costurar a necessidade desse negócio às expertises da economia criativa. Então, a gente pode trabalhar valores como ética através da gastronomia. E o próprio jogo, ele já traz muito a importância da ética, né? Porque existem regras, regras podem ser burladas, existe um objetivo de ganhar e tem determinado tipo de pessoa que faz de tudo para ganhar. Então, o tempo inteiro a gente vai circulando, né? É um campo magnético que a gente chama. E é muito interessante que a gente gera nessa experiência de jogo uma experiência real de consultoria e coaching, porque são aplicadas ferramentas como o SWOT ou plano de ação que dá uma sensação para aquele funcionário mais hard de que aquilo ali não é só uma animação. Isso é uma coisa que perguntam muito para a gente, né? Qual o risco desse teu jogo de negócio ser só um entretenimento, uma brincadeira? E a gente mostra com os cases que vocês vão conhecer que sai dali muito resultado prático. Então, imagina que você pode usar o jogo para fazer o planejamento estratégico da sua empresa, você fazer o desenho de um processo, o coaching da sua equipe. Então, tem um foco muito em ferramenta. Do outro lado, a gente faz algo que trabalhe sempre os 5 sentidos. Então, usando de novo o exemplo da mineradora, a gente fez todos os alimentos, né, em cima do ouro, toda a decoração do ambiente, tinha odores, teve um presente no final que remetia ao negócio. Então, nessa fase de criação, é como se a gente fosse uma agência de comunicação. A gente vai ser totalmente customizado. E aí, usar os 5 sentidos é algo que vai fortalecer esse conceito de experiência. No lado hard, a gente gerencia o PDCA, né, desde o planejamento até a medição desse impacto. Então, o nosso objetivo é medir 4 pilares, né, nos nossos jogos. O primeiro é a avaliação de reação que todos conhecem, que é o famoso gostou ou não gostou. Isso gera uma nota, só que isso é só um quarto. Uma boa medição de impacto, ela também mede o aprendi, né, e tem ferramentas para isso, o usei e, finalmente, o ganhei. Tem um 5º nível que é o ROI, que pouquíssimas empresas usam, e é nesse ponto que a gente quer chegar. Nosso objetivo é realmente provar para as empresas que jogo pode ser um dos principais investimentos que o que a área de gestão financeira da empresa pode ter. E, para concluir, a gente mostra a questão do entertainment, né? Sempre que possível a gente usa games, interfaces audiovisuais, faz eventos fora da empresa, do hotel, como a gente falou. A gente quer muito trazer esse mundo real, e pensando que nas empresas hoje mais de 50% das pessoas são de geração Y, por que não tornar a realidade da empresa algo tão gostoso que não concorra com o celular? Porque, gente, é fato, se o seu treinamento não é legal, as pessoas vão ligar o celular e vão entrar em mídia social. E o nosso objetivo, isso é até um indicador para mim, para a Andressa, quando a pessoa está prestando atenção, é como que a gente fala, o HD está piscando, é sinal de que o treinamento está sendo bom. Então, o objetivo é fazer com que a gente seja mais interessante do que o Facebook. Aqui está o PDCA famoso, né, que a gente chama de ARAR
ALD, começa com um acordo, onde a gente vai fazer o diagnóstico, definir as metas que o Raimundo falou e montar essas ações práticas e criativas. Aí entregamos, né, dando e recebendo feedback, e aí sim a gente entra na fase de avaliação, de medição dos 4 pilares, né, que é o gostei, aprendi, usei e ganhei. E aí, gente, próximos passos, né, a gente pode aprender muita coisa e pode ter que continuar. O arar, né, o credenciar, você gira sempre. Isso é uma espiral. E se você faz isso de maneira diligente, o seu negócio não tem como dar errado. Porque até na crise, como o Raimundo falou, aquilo pode ser uma oportunidade para você inovar o seu produto, o seu processo. Como que é a nossa metodologia? Primeiro a gente faz um atendimento, então é um trabalho de ir na empresa, conversar com os líderes, entender, ou seja, a gente não tem produto de prateleira, tudo é customizado. Aí feito esse atendimento, a gente vai para a fase de criação, igual uma agência de publicidade, a gente vai desenhar uma experiência para ele e depois vai convergir isso num plano de projeto, com cronograma, orçamento. Então percebam que é muito hard e soft. Para ter esse prático criativo tem esses dois lados, e aí isso é validado com o cliente. Depois a gente vai para a entrega, e essa entrega tem 4 momentos, onde tem alinhamento de conceitos, depois tem o jogo prático, tem premiação e é um pilar fundamental do novo, tá, gente? A gente estimula, sim, o equilíbrio da colaboração, mas também da competição. Competição não é ruim. Existe uma demonização do competir, mas a gente acredita que, assim como as empresas competem, é interessante que a gente coloque o desafio no jogo. As pessoas gostam de sentir que tem um prêmio, vai ter um grupo que vai obter um melhor resultado. Isso acontece. Isso também acontece nas avaliações de desempenho. Então, esse é um valor. A gente acredita muito na importância de definir regras para o jogo e depois medir quem se destacou e premiar. E no final, a gente tem sempre um encerramento UAU, que pode ser um café, um piquenique, e sempre uma questão de mídia social, fotografias, ou seja, a pessoa foi para um treinamento e ela também se divertiu e pode levar uma memória desse evento. E aí no final a gente faz a medição do impacto nos 4 pilares. Então, gente, esses são os 4 momentos do novo e recomendo que no dia a dia de vocês nos treinamentos procurem incorporar essas dicas. Tá? Uma maneira de você estar engajando e mostrando que o seu treinamento é um investimento. Aqui estão os nossos 5 modelos de treinamento, de jogos, né? A gente tem a metáfora dos ovos, né? Até pelo que a gente já falou, onde a gente tem desde o óvulo, que são experiências curtas, entre 2 e 3 horas, e pode ser feito com até 100 pessoas por turma. Não é uma palestra, tá, gente? É importante, a gente acabou de fazer um desse para... E mesmo em 2 horas é possível você criar uma experiência de jogo, e com premiação. Houve 6 premiados que ganharam um jantar harmonizado num restaurante, então dialogando com o conceito que tinha sido trabalhado. E temos até o conceito da cesta de ovos, né, que é onde a ALD ela ajuda, principalmente pequenas e médias empresas que não têm uma área de gestão de talento estruturada, a montar um programa, definir a sua meta, né, o seu planejamento estratégico de RH, e a gente ajudando com ações de treinamento, coaching e consultoria. Então, gente, alguém querendo entender mais em detalhe como que é o modelo de cada um, querendo até ajudar a LD a vender isso em futuros clientes, sintam-se todos parceiros e consultores comerciais. Temos total interesse em ter outros anfitriões, em terem pessoas representando a gente comercialmente também. Vamos falar agora de resultado, né? Eu falo que tem que ser investimento, então vamos começar com um caso. Isso aqui foi numa empresa de óleo e gás, onde a gente foi chamado para fazer um team building. E qual que era o problema? A situação é que o índice de satisfação no trabalho estava caindo há 3 anos. Então a gente fez lá o nosso ARAR. Primeiro a gente diagnosticou, desenhou esse evento equilibrando hard e soft e montamos com eles um plano de ação. Então, gente, eles que vinham de um resultado sempre de treinamentos mal avaliados, com uma satisfação baixa, nesse evento, o índice de satisfação foi de 95%. E aí eu mostro aqui para vocês alguns exemplos de imagens. Né? Então, a gente fez todo, por ser uma empresa de óleo e gás, a gente, na fase de diagnóstico, percebeu que todos ali gostavam de fazer trilhas e rotas, e a maioria deles tinham motos. Era uma área de TI, então a gente fez todo o team building deles em cima da rota do camaleão, onde a cada momento do team building havia
uma trilha, um desafio, tinha música, tinha cheiro, até alimentação, o coquetel lá foi escolhido por eles. Então vejam como que é possível você fazer sim, isso foi indoor, tá? Foi no hotel. Então é possível até no hotel você fazer algo fora da casca. E agora a gente traz também o caso 4, que é de um team building na mineradora, esse que eu falei para vocês, e eles têm um programa de formação de líderes, onde precisavam fazer treinamento de trabalho em equipe. E aí no projeto a gente também aplicou o ARAR, e o índice de satisfação, né, foi de 900. Ali a gente viu com 10 estratégias criadas por eles, então a chance deles implementarem essa ação é muito maior do que se fosse uma consultoria entregando um trabalho feito, né? E aqui temos fotos só para vocês verem que começou com alinhamento conceitual, tem ali na segunda foto o diagnóstico, que eles fizeram uma SWOT e no final eles vão fazer o próprio almoço praticando os 4 pilares de trabalho em equipe, né? Que é definir o objetivo, depois ter claro os seus papéis e responsabilidades, regras de comunicação e no final o feedback. Então é muito sensorial, né? Você comer o fruto do seu próprio trabalho, a chance deles assimilarem esses 4 pilares no dia a dia, e isso a gente tem nos feedbacks, né? Tem pessoas falando, nossa, eu mudei a forma como eu vejo a minha esposa na minha casa, ou a pessoa que trabalha para mim, eu comecei a cozinhar, teve gente que até se revelou ali, não sabia que sabia cozinhar, né, e passa a saber que sabe, então isso é muito rico também para a vida pessoal. Vou mostrar para vocês agora um vídeo que mostra um pouco desse trabalho. Veja se vocês estão conseguindo ver aqui. Então aqui a gente tem um vídeo mostrando como é que foi a experiência na mineradora. Então, pessoal, não sei se vocês conseguiram ver, mas se não der também depois eu posso mandar o link. Então, o objetivo é só para vocês poderem ver na prática como é que é a entrega dessas 4 etapas, tá? Então, depois, quem quiser, no meu site tem esse vídeo também. Então, entendam que não é só o fã, só o botar a mão na massa, tem também um momento inicial de alinhamento. E é esse equilíbrio entre ferramenta e prática que vai fazer o trabalho acontecer. Então, vamos continuar aqui. O nosso trabalho está sendo muito bem reconhecido, né? Aqui no Rio a gente já tem saído em várias mídias, saiu no Jornal Globo, que é uma referência aqui do Rio. Então, as empresas cada vez mais apostando em treinamentos inusitados, né? Como eles mostram ali no título da matéria. E, para vocês saberem mais um pouquinho sobre nós, eu trabalho com gestão já há 11 anos, só que eu digo que hoje eu estou desengenheirando. Não tenho a alma de engenheiro, mas o meu fora da casca foi para gestão de pessoas, foi para o coaching. Hoje eu sou terapeuta também de alinhamento energético, uso a astrologia vocacional no meu coaching. Então, quer dizer, tenho um interesse muito forte pelo equilíbrio do técnico, do gerencial com o humano. E tenho a sorte de ser amigo da Andressa, que além de a gente se conhecer já tem mais de 15 anos, ela também é uma pessoa que começou a estudar medicina. Quer contar, Andressa, um pouquinho dessa história? Ela fez medicina e depois foi trabalhar como chefe, tem uma vida espiritual muito forte também. Então, a gente acredita que é isso, gente, equilibrando gestão com realmente paixão pelo fator humano, que a gente vai gerar valor novo e sim provar que investimento em treinamento pode dar certo. E no momento de crise, como o Raimundo falou, esse pode ser o investimento com maior retorno do mercado atualmente. Então fica esse convite para vocês. Entendam mais, tirem dúvidas, entrem em contato conosco e quem quiser
ajudar a gente a difundir ovos pelo Brasil e pelo mundo, o convite está feito. Muito obrigado, pessoal. André, obrigado pela sua brilhante exposição. A gente tem 5 minutos ainda, e se alguém tiver interesse em fazer alguma pergunta, nós pedimos que utilize o chat. E aí a gente pega, captura a informação e aí passa para o André, ou para mim. E André, eu quero te fazer duas perguntas. A gente realmente não tem dúvida do valor do engajamento, né? Quando você tem um time, um grupo de profissionais engajados, a capacidade dessas pessoas construírem riqueza e produzirem resultado é extraordinária. Agora, a questão do engajamento, na minha opinião, passa um pouco também por valores pessoais e valores organizacionais. Como é que vocês percebem isso no dia a dia desse projeto? Ou seja, se não houver convergência entre os valores da pessoa e os valores da organização, como é que isso se materializa? Ele ouviu? André? Oi, todos me ouvem? Então, Agora muito sim. importante, né, como a gente mostrou como um dos primeiros grupos da gestão do talento, é você entender que gestão de pessoas não é meramente uma atividade, mas é um macro processo, é um ciclo, né? Então não adianta a gente investir no treinamento mais caro, chamar os melhores consultores, sei lá, de Harvard para dar o treinamento na sua empresa, se o problema começou muito antes, na fase de atração e aplicação dessas pessoas. Então você foi muito feliz quando você entende que é muito importante sim que um projeto como esse, né, como o novo, a gente olhe no diagnóstico para todos os momentos de verdade. E muitas vezes a gente, no nosso diagnóstico, a gente percebe que a gente tem que sim ajudar essa empresa a recrutar melhores pessoas, aplicar essas pessoas, né? Parece surreal, mas mais de 60% das empresas ainda não tem processo de ambientação de colaborador. Então, assim, a gente acredita muito na importância de desenvolver gestão de pessoas como um ciclo. E desde a fase da atração, você vai ter mecanismos para fazer com que pessoas estejam alinhadas ao negócio em cima do que a gente chama de propósito, né? Então, não adianta nada você ter comos se o porquê está distinto. Quando você tem o porquê muito alinhado, o como vem. E aí você nem precisa investir tanto em treinamentos, pagar o salário mais caro. Isso é o que a gente chama do employer branding. Você ter pessoas conectadas com empresas à luz de um propósito. E você pode desenvolver esse propósito em todos os momentos de verdade do colaborador. Começa na atração, passa pela aplicação, depois sim pelo treinamento, passando pelo recompensa, né, pelo monitoramento da avaliação de desempenho e até no desligamento. Um desligamento bem feito faz com que o seu colaborador, por exemplo, ele não saia falando mal da sua empresa, ele possa pertencer até a um alumni daquela empresa, ou seja, até no momento mais dolorido do funcionário na sua empresa, você tem como fazer com que isso seja feito de uma maneira com valor, respeitando o indivíduo. Legal. Alguém quer fazer alguma pergunta para o André, para mim? Pode usar o chat. Legal. Nós estamos a 1 minuto do nosso tempo e a gente assumiu um compromisso de respeitar o tempo, até em consideração a cada um de vocês. Eu quero, uma vez mais, manifestar a nossa gratidão ao André e à Andressa por essa contribuição. Agradecer a todos vocês que estão logados, estão nos acompanhando, e dizer a vocês que este material vai estar disponibilizado para que vocês possam consultar
Então, nós vamos, tanto em nosso site, quanto no site da LD, nós vamos deixar o material à disposição e nos colocamos à disposição de vocês. Temos uma programação que vamos divulgar na sexta-feira de novos eventos dessa natureza, porque nós cremos que a tecnologia ela é uma ferramenta que veio para nos ajudar. E nós, com sabedoria, podemos utilizá-la de forma a encurtar as nossas distâncias e podermos compartilhar com aqueles que têm disposição e interesse em transformar a sua vida e a vida daqueles que os cercam. Podemos transformar a tecnologia de forma positiva para que a gente consiga crescer e se desenvolver cada vez mais. Então, uma vez mais, muito obrigado a todos, uma boa noite e nos veremos nos próximos encontros. Um forte abraço. André e Andressa, muito obrigado. Raimundo, nós agradecemos também pela oportunidade e fica o convite, tá, gente? Quem quiser entender um pouco mais, entre em contato comigo. Meu e-mail é andré@aldconsultoria.com. Eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês e fica o convite, tá, gente? Vamos fazer uma gestão de pessoas com um G maiúsculo, fazendo o PDCA e equilibrando o hard soft. Vamos jogar. Forte abraço e até breve. Um abraço.